agora, então, eu tenho o prazer de convidar o doutor Gabriel Habib, que é advogado, ex-defensor público federal. Ele também é professor de Direito Penal, mestre pela Universidade de Lisboa e pós-graduado pela Universidade de Coimbra, falando sobre o tema investigação prospectiva. Dou as boas-vindas, então, ao doutor. Tudo bem? Doutor Maurício, como vai? Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Primeiro eu quero saber de você se o áudio está legal, se o som está legal, a imagem. Tudo ótimo, doutor. Áudio e imagem perfeitos, pronto para a palestra. Obrigado, professor Maurício. Então, mais uma vez, quero agradecer o convite, muito honroso da Verbo Jurídico, que é um super curso, uma super pós-graduação, da qual eu tenho a alegria de ser professor. Já a Verbo Jurídico já tem um longo caminho por todo mundo conhecido. É impossível você falar de verbo jurídico e a pessoa não saber do que se trata, sempre fazendo a ligação, aquele link com um super curso, uma pós-graduação de alto nível. Então, parabéns pelo evento que vocês promovem. E nessa pandemia, né, doutor Maurício, tem todo mundo fazendo live para lá, live para cá, então o aluno fica às vezes perdido, espectador, para onde eu vou? E aí surge a Verbo Jurídico, faz um evento de altíssimo nível como esse, que eu tenho a alegria de participar, sobre um congresso online sobre segurança pública, que é um tema que sempre tem que vir à baila, é um tema sempre atual. O Rogério Greco, que é meu grande mestre, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, deu um show na palestra dele, segurança pública é com ele realmente, ele é um grande expoente do tema, e é um tema para a gente sempre se preocupar. E aí, eu venho aqui falar sobre a investigação prospectiva. E aí, eu já recebi no meu Instagram, Maurício, permita-me chamá-lo de Maurício, né? Professor, vou estar lá hoje para assistir a sua palestra. O que é investigação prospectiva? Que negócio é esse de prospectiva? Será que a gente vai ficar distribuindo prospecto de investigação? Não é nada disso. A gente vai ver aqui o que é a investigação prospectiva. Entretanto, antes de entrarmos nela especificamente, eu tenho que dar aquilo que eu chamo de um passo atrás para nós vermos o que significa uma investigação, a retrospectiva, para depois entrarmos na investigação chamada prospectiva. Bom, vamos lá. E aqui, eu não queria tratar desse tema, meus amigos, de forma aleatória. Então, eu separei aqui um tipo penal, um crime específico, para nós trabalharmos esse ponto, essa questão. Bom, eu estou me referindo sobre o delito de associação criminosa, mas deixemos de lado isso agora. Vamos olhar para um crime do dia a dia, um furto, um roubo. Vamos lá, tema da moda, infelizmente, furto à agência bancária com emprego de explosivo. Então, algumas pessoas foram até a agência do Itaú, do Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, explodiram o banco 24 horas e levaram dinheiro. Bom, está lá tudo explodido, tudo estourado, parede quebrada, o local do caixa eletrônico ele foi retirado, aí vai lá a perícia, toda a investigação é feita, temos lá o isolamento do local, como um homicídio, né? O homicídio é praticado, e aí vai uma equipe de perito, delegado, toda a equipe policial fazer a perícia, ou seja, temos um crime praticado. E a partir daí começa a investigação. Faz sentido? Esse, né, o que acontece realmente, eu vou repetir, temos um crime praticado, um roubo, um furto, um homicídio qualificado, e a partir da prática do crime começa a investigação. Ou seja, a investigação criminal é a formação do conhecimento acerca de um delito já praticado. Para quê? E aí vem aquela ideia geral que vem lá de Tourinho Filho, né? A investigação policial, o inquérito policial tem por função apurar a infração penal e a sua autoria. Claro que isso é um conceito simples de inquérito policial, sobre a sua finalidade. Claro que o inquérito tem toda uma ritualística, é um sistema preliminar de investigação, né? A pessoa investigada é sujeito de direitos. Hoje fala-se em investigação defensiva, mas numa ideia geral, o inquérito policial ele tem por finalidade precípua, além de outras, mas como uma finalidade, digamos,
guarda-chuva, apurar a infração penal e a respectiva autoria. E aí começa a persecução penal com o inquérito na sua primeira fase, ou seja, temos um crime praticado e a partir do crime começa a investigação para obter uma certeza positiva ou negativa, tá, sobre o fundamento da pretensão punitiva. Em outras palavras, a investigação criminal, tradicionalmente falando, ela é a reconstrução histórica de um fato pré-existente. Eu vou repetir. A investigação seria, tradicionalmente falando, uma reconstrução histórica de um fato pré-existente. Ou seja, voltando, pratica-se um crime e a partir dele começa a investigação. A perícia é feita, ouvem-se testemunhas, artigo 6º do CPP, né? Logo que tomar conhecimento da prática de infração penal, deverá a autoridade policial. Reparem bem que a redação é muito clara, é patente. Assim que tomar conhecimento da infração penal, deverá a autoridade policial, ou seja, infração penal praticada, dirigir-se ao local, ouvir as testemunhas, ouvir o suposto autor do crime, enfim. E aí, meus amigos, esse é o modelo tradicional da investigação, o que é saudável, o que é salutar. A investigação serve para isso, sobretudo, apurar a infração penal e a sua respectiva autoria. Bom, o que seria, então, essa investigação prospectiva? A partir da ideia central de que o modelo tradicional é de investigação de um fato passado, estamos a falar de uma investigação retrospectiva. Agora, entrando no tema da nossa intervenção aqui, a investigação prospectiva é o inverso. É investigar o que vem pela frente. E aí fica muito clara a distinção. Tradicionalmente, a investigação ela é retrospectiva para investigar um fato já praticado. A investigação prospectiva, digamos assim, é uma investigação para frente, investigação para o que vier. E aí vejam, como assim, Gabriel? Vamos pensar num crime de associação criminosa. O artigo 288 tem a seguinte redação do Código Penal, antigo, eu costumo dizer, antigo e para sempre, bando ou quadrilha. Embora estejamos em 2020 e a redação do tipo penal tenha mudado em 2013, deixou de ser bando ou quadrilha e passou a ser associação criminosa, se vocês forem ao STF e ao STJ hoje, 2020, vocês verão ainda os tribunais usando a expressão bando ou quadrilha. Então, um nome antigo, mas que ficará para sempre, né? Tecnicamente falando, associação criminosa. Bom, imagine uma associação criminosa. Instaura-se um inquérito para apurar a associação criminosa. Mas espera aí, Gabriel. Já não se tem notícia de que há uma associação criminosa? Tem. E o tipo penal dispõe: associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Então, a associação criminosa antiga e para sempre quadrilha, ela se forma para praticar crimes. Bom, e aí, a investigação prospectiva, ela não tem por objetivo a reconstrução histórica de um fato já acontecido. Não. Não. Na verdade, a investigação prospectiva, ela gera uma inversão do modelo atual, ou seja, troca-se a atividade de investigação retrospectiva pela prospectiva. Por quê? Porque a partir de uma associação criminosa instaura-se uma investigação para apurar aquele crime do qual já se tem notícia de que há 3 ou mais pessoas associadas de forma estável e permanente. E que essa associação é para cometer crimes. Estou lendo o tipo penal, digamos assim. Então, instaura-se investigação criminal para interromper aquela associação criminosa e investigar
os possíveis crimes que seriam praticados. Ou seja, a associação criminosa, ela seria uma espécie de carta branca para a apuração dos crimes que seriam praticados pela, ou que serão praticados pela associação criminosa. E aí eu pergunto, será que esse modelo de investigação prospectiva, ou seja, para frente, é compatível com os princípios gerais do direito? Será que é possível a investigação de crimes que ainda não ocorreram? Porque vejam se faz sentido para vocês isso. Eu estou investigando um crime que pode ser cometido no futuro? Ah, mas, Habib, o inquérito policial é para apurar a associação criminosa. Eu sei, mas dela já se tem prova, já se tem notícia, já se tem elementos no inquérito plausíveis e incontestáveis de que há uma associação criminosa formada, remete ao Ministério Público para oferecer denúncia por esse crime. Mas não. O que acontece na prática é o seguinte: já há uma associação criminosa, está devidamente comprovada, entretanto, a investigação perdura com os réus soltos, os investigados, melhor dizendo, soltos, ela fica um inquérito policial aberto, sem conclusão, para investigar os possíveis crimes que seriam praticados, aqueles crimes para os quais a associação formou-se. Então, uma associação criminosa de 10 pessoas forma-se para praticar roubos a bancos. Ainda não praticaram nenhum roubo. Ok, a associação criminosa já está consumada. Mas o inquérito policial, a investigação, ela fica aberta, ela se alonga no tempo para investigar esses possíveis crimes. E eu pergunto a vocês, isso é compatível com o direito penal? Seria transformar o direito penal num instrumento de controle preventivo? Essa é a questão toda que se debate hoje. Ou seja, perceberam que há uma inversão na investigação? Primeiro leva-se a efeito a intervenção policial a partir de uma associação de pessoas. 288. Para, a partir disso, tentar encontrar elementos, tentar buscar elementos que confirmem a prática futura de delitos por essa associação criminosa. Então eu pergunto, é legítimo no Estado democrático de direito uma investigação para apurar crimes que virão a ocorrer, que viriam a ocorrer, que não foram praticados, crimes que muitas vezes sequer chegariam à fase de preparação, crimes que muitas vezes ficariam na fase da cogitação. Weltzel dizia que todo crime nasce na mente do agente. Todo crime doloso, naturalmente. Então, eu estou aqui pensando em roubar um banco de madrugada. Eu posso ser punido por isso? Não. Então, uma associação se forma para praticar estelionatos contra idosos. Há uma investigação policial instaurada para apurar os supostos estelionatos que seriam praticados, mas sequer saíram da fase da cogitação. Ou seja, seria uma investigação prospectiva para o futuro, para uma investigação de crimes que não ocorreram e que, em princípio, ocorreriam, mas que sequer chegaram à preparação. É plausível isso? Será que esse modelo de investigação prospectiva transformaria o direito penal num instrumento de controle preventivo, independentemente da lesão ao bem jurídico? E esse é o ponto. O direito penal brasileiro, ele trabalha muito, e essa é a base da intervenção penal, com a lesão ao bem jurídico.
O direito penal, ao contrário do que as pessoas querem e preconizam e clamam por isso, o direito penal não serve para tudo. O direito penal não é e nunca foi a prima ratio, é a última ratio. O direito penal trabalha com privação de liberdade. O direito penal trabalha como se fosse uma tsunami que vai atropelar o investigado. E vejam, ninguém está falando aqui, tadinho, o investigado, olha, é uma vítima da sociedade, tadinho, vão pegar ele no colo, dá beijinho, faz carinho, coitado, praticou um crimezinho, que mal tem. Não, praticou crime, tem que ser punido. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo se esse modelo de investigação prospectiva é compatível ou não. Por quê? Lesão ao bem jurídico. O direito penal trabalha com lesão ao bem jurídico. Como eu sempre falo em minhas aulas, imaginemos que o direito penal é um Rottweiler fêmea, que acabou de ter 3 filhotinhos. Bom, Rottweiler é um cachorro de grande porte, não é? Quem tem Rottweiler sabe que o Rottweiler é um cachorro, em princípio, ele pode ser um bicho perigoso, porque ele te desafia, né? Eu tenho 2, Veltzer e Zaffaroni, tá? Até que se dão bem 2 machos, mas é raridade. Então é um cachorro que te desafia. Para você assim, meio de lado, já sabe que não vai ser coisa boa ali. Então, uma Rottweiler fêmea nasceram 3 filhotinhos. Ok, ela é o direito penal. Os filhotinhos são os bens jurídicos protegidos. Hipótese 1. Você se aproxima e ameaça pegar o filhotinho dela. O que vai acontecer? Você sabe. Ela vai te atacar ferozmente. Tá? Agora, se você passa uma distância de 20 metros dela, ela não está nem aí para você. Ela está literalmente lambendo a cria. Está nem aí para você. O direito penal é o Rottweiler fêmea, que acabou de parir 3 filhotinhos. Ou seja, se você causar lesão ou ameaçar causar lesão a um bem jurídico, o direito penal ele vai intervir e vai com tudo para cima de você. De outro giro, se você não causar lesão, não gerar um perigo de lesão ao bem jurídico, o direito penal, amigos, não está nem aí para você. Vá ser feliz, vida que segue. Então, o direito penal, o pressuposto para a intervenção do direito penal é a lesão ao bem jurídico, ou o perigo de lesão ao bem jurídico. E eu te pergunto, será que nessa investigação prospectiva existe uma lesão ao bem jurídico? Não. Repito, em relação ao crime de associação criminosa, já está lá, já se tem elementos suficientes do crime. Estabilidade, permanência, etc. Está consumado, tem 5 pessoas. Agora, uma investigação instaurada para investigar os possíveis crimes que seriam praticados, em relação a esses crimes, há uma lesão ao bem jurídico? Não. Há um perigo real de lesão? Gabriel, há um perigo sim. Pode ser e pode ser que sim, pode ser que não. Porque esses crimes, eles podem, como eu disse e repito agora, sequer sair da esfera da cogitação dos agentes. Ainda que tenham preparado o crime, ainda que cheguem à preparação, que também não é punida. Em outras palavras, aqueles crimes que seriam praticados pela associação criminosa, para os quais a investigação penal está instaurada para reunir inserimentos deles, nem foram executados. Então, não há lesão ao bem jurídico. Não há perigo de lesão ao bem jurídico daqueles crimes. Então, será que é legítima uma investigação de crimes que não ocorreram, que sequer ocorreriam, que sequer chegaram à fase de execução, ainda que haja uma cogitação ou ainda que haja uma preparação que não é punida? É para a gente questionar. Essa provocação minha é para a gente parar e raciocinar. Primeiro, parar de aceitar tudo o que a gente ouve como verdade absoluta. É para raciocínio. Direito é raciocínio. Será? Será
o direito penal surgiria como um raio neutralizador. E aí, trazendo lá as ideias de Jacobs sobre o direito penal do inimigo, que tem por finalidade a neutralização do agente, ou seja, aquilo que ele falou na palestra em Frankfurt, em 1985, pela primeira vez no direito penal do inimigo, com todo o seu arcabouço filosófico de Fichte, de Rousseau, de Hobbes, enfim, todo o seu arcabouço filosófico. Será que o direito penal surgiria como um raio paralisante, um raio neutralizador para neutralizar aquela associação criminosa e impedir crimes que seriam praticados futuramente? Mas cadê a lesão ao bem jurídico? Cadê o perigo de lesão ao bem jurídico? E aí, senhores, chegaríamos àquilo que eu chamo de investigação reflexa. O que seria investigação reflexa? Seria justamente investigar esses crimes que seriam praticados a partir da associação criminosa. Ou seja, sob o pretexto de se investigar o crime de associação criminosa, buscam-se elementos dos crimes que seriam praticados, elementos de crimes que não existem, elementos de crimes que ainda não saíram da cogitação dos agentes. Então, pergunto a vocês, seria legítima essa investigação prospectiva? Isso seria transformar, e aqui eu penso alto junto com vocês, seria transformar o direito penal, que tem por finalidade a proteção ao bem jurídico, num direito penal preventivo? Ah, Gabriel, bem que seria bom, né? Tá, seria, mas a dogmática penal não permite que no Brasil, não permite que haja intervenção penal sem uma lesão ao bem jurídico ou sem um perigo de lesão ao bem jurídico. Ou seja, seria uma investigação de futuros delitos de forma desconexa com qualquer lesão ou perigo ao bem jurídico. Seria uma técnica de investigação de crimes que, 1, não existem, não foram praticados, e 2, não há lesão ao bem jurídico, nem há perigo de lesão ao bem jurídico. Aí você até poderia falar, mas Gabriel, o inquérito é para apurar a associação criminosa. Legal. Apurou a associação criminosa? Reuniu elementos dela? Você reuniu? Reuniu. Tem elementos patentes da estabilidade e permanência? Tem. Remete ao Ministério Público para denunciar pelo 288. Mas não. Mantém-se a investigação aberta, mantém-se o inquérito policial aberto para buscar elementos dos crimes futuros, que, repito, não saíram da cogitação do agente. Às vezes, da preparação. Não é? Então, isso é legítimo? Esse direito penal preventivo é legítimo? Welzel, lá nos seus primeiros escritos do seu Tratado de Direito Penal Alemão, ele tem uma frase que nos faz pensar. Ele fala assim, o direito penal, tudo bem, trabalha com lesão ao bem jurídico e trabalha com perigo de lesão ao bem jurídico. Mas, quando o direito penal é chamado para intervir, já é tarde demais. E por quê? Porque o bem jurídico já foi lesionado. Isso é verdade. É verdade. Quando o direito penal surge, é porque alguém já morreu, já houve um furto, já houve um roubo, já houve um estelionato. Não é? Ou até já há uma associação criminosa. Legal. Só que no Brasil, o sistema penal brasileiro funciona com lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, que em relação aos crimes que seriam praticados pela associação criminosa, ainda não existe essa lesão ao bem jurídico.
ou esse perigo de lesão. E aí eu questiono de novo, é legítima a investigação prospectiva? Lembrando que o direito penal brasileiro não é CSI, não é Suits, não esses seriados de televisão, de tudo é perfeito, lindo e magnífico. Não é assim. Né? Nem o FBI é aquilo que a gente vê em filme americano. A gente sabe que não é assim. Então, seria legítimo isso? O agente está sendo investigado por associação criminosa. É legal, tem que punir. Agora, e tem mais. Se você pensa que o direito penal, ao surgir como um raio neutralizante do agente, vai colocá-lo na cadeia para impedir que ele pratique crimes, tira o cavalinho da chuva. Porque o 288 tem pena de 1 a 3 anos. Claro que não vai para o GCRIM, mas cabe a suspensão condicional do processo. Sequer terá condenação. 1 a 3 anos. Ainda que seja condenado, que sejam os agentes condenados, 2. Cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o que permite que os agentes permaneçam em liberdade, embora condenados, cumprindo pena, só que pena restritiva de direitos. Ainda que não caibam a pena restritiva de direitos, essa pena alternativa, como chamam, 1 a 3 anos, o regime é o aberto. Claro, se o agente for primário, tiver tudo favorável, bons antecedentes. Então, assim, essa neutralização que se espera não acontece. E aí, o que acontece na prática? Espera-se buscarem-se elementos de outros crimes que seriam praticados para dar uma resposta mais efetiva. Aí sim, se conjugarmos a associação criminosa com roubos, com furto, aí a pena fica grande, pesada, fica preso o sujeito. Legal, né? Só que vem a pergunta de novo. É legítima a investigação prospectiva para crimes que não ocorreram, que nem ocorrerão, ou que não saíram da cogitação do agente? E ainda que saiam da cogitação, não saíram da preparação do agente? Esse é o ponto. E muitas vezes, com base nisso, expedem-se mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária preventiva. Não sou contra essas cautelares, eu sou a favor, desde que nos limites do Estado de Direito. E quem atua na prática criminal sabe como a coisa acontece, não é? Eu tenho uma história, vocês conhecem. Eu fui defensor público federal por 13 anos. Estava atuando no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, fazendo recurso para o STF, para o STJ. Fim de 2009, pedi exoneração e parti para o meu escritório de advocacia criminal, Gabriel Habib Advogados. Então, seja como defensor, seja como hoje advogado criminal, no escritório, a gente viu, eu vi muitas vezes isso. Entendam uma coisa, aqui estamos trabalhando com direitos fundamentais. O investigado é um sujeito de direitos. Concordam comigo? E aí, meus amigos, vamos lá. São quase 20 anos de área criminal. Quando o indivíduo é colocado na mira do Estado, de novo, quando a pessoa é colocada na mira da persecução penal, meus amigos, nada segura. Vem o Estado com todo o seu aparato, como se fosse uma tsunami, atropela o sujeito. Sabe aquela ondas grandes, toma um caldo na praia, sabe um caldo? A gente fala caldo aqui no Rio. Vem a onda, a pessoa é jogada, a pessoa fica rolando dentro da onda, e puf, cai de cabeça na areia. Vem uma tsunami, fica lá a pessoa rodando ali, e nada segura a persecução penal estatal. Então, quando está lá a pessoa
na mira do poder estatal, do Estado, né, persecutor, vem a polícia, vem o Ministério Público, vem o Judiciário, vem o sistema carcerário, vem a busca e apreensão, vem a prisão preventiva, prisão temporária, com uma tsunami atropelando o sujeito. Ah, Gabriel, bem feito, quem manda? Quem manda o quê? Isso é uma condenação? Você tem provas? Você viu o crime ser praticado, que está sendo investigado? Então a gente não pode falar. Se ele for culpado, que cumpra até o último dia de pena dele que ele mereceu. Ok. Legal, concordo contigo agora. E se ele for absolvido? E a presunção de inocência? Como disse o Greco, ele é fã da Lava Jato. Eu também sou. Mas teve um caso na Lava Jato, alguns casos de absolvição. Um caso, o sujeito ficou preso 9 meses. Nesses 9 meses, ele perdeu a coisa mais extraordinária do mundo que um ser humano pode ter, que é o nascimento de um filho. E você não descobre o que é o amor enquanto não tem um filho. Ele perdeu porque estava preso no nascimento do filho. A mulher quis se separar dele. Perdeu o nascimento do filho, convivência com os filhos, perdeu a família. Depois de 9 meses, o TRF bate no ombro e fala assim: olha, amigo, desculpa, tá? Vou te absolver por falta de provas. Você desculpa. Ele falou o quê? Valeu. Tá desculpado. Não, que é isso, pô? Esquenta não, isso acontece. Pera lá. Não é bem assim que a banda toca. Então, quando o Estado chega, quando a persecução chega até alguém, amigos, é uma tsunami e eu garanto, ninguém segura. Ninguém segura. Mas, advogado, é um trabalho a posteriori. Já teve busca e apreensão, já teve prisão temporária ou preventiva. Aí depois vamos lá para pedir restituição dos bens, pedir perícia no notebook, no HD para restituir, revogar a preventiva, revogar a temporária. Para revogar a preventiva é um sufoco. Então, primeiro vem o Estado com todo o aparato atropelando todo mundo. Vem a polícia, vem o Ministério Público, vem o Judiciário, às vezes vem a Receita Federal, nos crimes tributários, vem o COAF. Depois que a gente tenta reverter tudo isso. Perceberam? Eu pergunto, isso tudo a pretexto de investigação de crimes que não aconteceram, que não saíram da fase da preparação ou cogitação? Então, é a minha conclusão e eu queria que você discordasse, porque se a gente concordar, perde a graça. Quando a gente discorda, os argumentos surgem, a gente evolui no pensamento esclarecido. Então, eu tenho, por ilegítima, a investigação prospectiva, que normalmente ocorre em crimes associativos. Ah, tu falas porque tu és advogado. Eu conheço vários delegados de polícia, vários que são igualmente contra a investigação prospectiva. Então, esse era o tema da nossa fala. Queria deixar para vocês essa reflexão. Será que essa investigação prospectiva de crimes que não ocorreram, ou que sequer ocorreriam, ou se ocorreriam, não se sabe quando, se legitima à luz do Estado Democrático de Direito? Deixo para vocês essa reflexão. E aí, doutor Maurício, mais uma vez, com muita alegria, obrigado pelo convite honroso e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor Gabriel Habib. Na verdade, nós é que agradecemos aí pela sua colaboração, dando essa aula fantástica, né, sobre um tema que realmente é muito interessante e instigante. Tanto é que foram inúmeros os comentários ali a favor, contra, não é, no decorrer ali da nossa aula, desse congresso. E eu vou tomar a liberdade, doutor, de já começar a colocar as perguntas do pessoal, porque eles realmente é que tem que ter esse contato com o senhor, né?
Vamos Então, lá. passando aos questionamentos, olha só, né? Muita crítica também no meio, tá? Confesso. Mas Claro. uma das primeiras perguntas que nos foi trazida foi da Muri Chaud. Ela coloca o seguinte: a associação criminosa seria utilizada, então, como uma espécie de ação controlada, porque o crime de associação já está consumado, né? Não. A associação criminosa é um tipo penal. A ação controlada é um método de investigação. Entendeu? A ação controlada é uma não intervenção policial para esperar o momento mais propício para intervir. Na associação criminosa, se já há um inquérito policial instaurado para investigá-la, a autoridade policial já fez a intervenção. Outra pergunta, doutora, aqui do Alessandro Carneiro. Olha só, ele pergunta para o senhor, na sua opinião, quais princípios, os principais princípios constitucionais essa investigação prospectiva estaria violando, na sua opinião? Em primeiro lugar, a presunção de inocência, né? Em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, o princípio da efetiva lesão ao bem jurídico. Porque, como eu disse, investigam-se crimes sem que haja lesão ao bem jurídico. O princípio implícito também da proporcionalidade, tá? Também são vários princípios que seriam violados com essa investigação prospectiva. Certo. E o Eduardo Oliveira Pereira, já uma pergunta um pouco mais doutrinária, aí, mas também dentro de um tema que o senhor ele comentou na palestra, né? Ele pergunta o seguinte: a investigação criminosa prospectiva estaria então relacionada ao direito penal do inimigo, da teoria criminológica das janelas quebradas? Vamos lá. Direito penal do inimigo e janelas quebradas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São teorias absolutamente diversas. Mas a ideia da investigação prospectiva, ela surgiria como um direito penal preventivo, né, para tentar, como disse, neutralizar o agente para investigar crimes futuros, tá? Enxergar o agente como uma fonte de perigo para impedir que ele pratique crimes futuros. Nessa questão da neutralização do agente, teria uma correlação, sim, com a ideia do direito penal do inimigo. Perfeitamente. O Hamilton Lemos também, doutor, questionou o seguinte: doutor Habib, qual o aparato mínimo para se justificar a abertura de inquérito policial, de organização criminosa, a reunião de boletins de ocorrência, diversos com indícios de coautoria, seria suficiente? Na verdade, assim, na organização criminosa, que é uma coisa mais pesada, mais elaborada, é uma fonte de perigo muito maior do que uma associação criminosa, o que ele pergunta como é que a gente vai fazer prova disso, né? Na verdade, não há uma coautoria, há uma organização criminosa formada, tá? Como é que se prova a estabilidade e permanência? Prova testemunhal, ação controlada, não é? Os agentes policiais acompanham os autores do crime, daquela organização criminosa, tiram fotos, filmagens durante 1 ano e meio, 2, para provar a estabilidade e a permanência. Então, todos os elementos que se podem utilizar são válidos para provar, e isso é importante, tá? A estabilidade e a permanência. Aquelas pessoas se reuniam toda terça e quinta durante 6 meses. Ora, porque tem fotos e as datas registradas. Espera aí. Então, há uma permanência aqui. As mesmas pessoas, durante 1 ano, falavam num grupo de WhatsApp por código para planejarem crimes. Há uma estabilidade aqui. Entendeu? Então, qualquer elemento é suficiente para provar a estabilidade e a permanência. Certo, doutor. O Denis Santos também vem com uma pergunta. Olha só, uma interferência estatal sem um perigo real ao bem jurídico, somente por dedução, não configuraria uma arbitrariedade ou uma simples associação de pessoas? Iria contra o direito à liberdade? Claro que é uma arbitrariedade, é evidente. Agora, ninguém está dizendo aqui que a polícia sempre se excede. Não, claro que não, ao contrário. Os policiais hoje, vários delegados civis e federais
acho que mais da metade hoje, em todo o Brasil, foram meus alunos, são meus amigos. A gente sabe que a turma que está aí hoje é muito cautelosa, é um pessoal muito mais estudado, enfim. Então tem todo o cuidado, mas claro que há uma arbitrariedade, né? E tanto eu tive um caso recente de busca e apreensão que na semana seguinte o juiz restituiu todos os bens daquela pessoa. Percebeu? Porque a gente provou que não tinha necessidade, não tinha indício, e assim, busca e apreensão, o pessoal acha que é uma coisa tranquila, mas não é, traumática. Não sei se alguém já acompanhou, busca e apreensão muitas vezes, se a polícia já procurando dinheiro, é uma coisa muito bruta, entendeu? Tá lá o indiciado em casa, e aí um cliente meu pergunta assim, poxa, Habib, meus filhos um de 9 e um de 6, pergunta até hoje, papai, o que foram aqueles homens lá de preto lá em casa, com um fuzil na mão, ficaram lá aquele dia, aquela manhã inteira. E aí, enfim, os policiais, muitas vezes, por necessidade, eles furam parede, quebram um teto de gesso para olhar assim, sem ver se tem dinheiro escondido em documento, dão uma retada na parede, quebram um armário para ver se tem fundo falso. É uma coisa traumática, não é uma coisa assim, busca e apreensão, vai chegar o delegado, vai ler lá um mandado de busca e apreensão, tipo um filme americano, hollywoodiano, vai entrar, o senhor me desculpa, mas eu sou policial, cumprindo aqui meu dever, vamos já, vai arrumar. Os caras tiram tudo, jogam no chão, fica e tchau. Assim, é uma coisa, tudo bem que é a função da polícia, mas é uma coisa traumática, entendeu? Então, em alguns casos, pode-se falar, sim, numa arbitrariedade, tá? O Edson Simonelli, doutor, ele está colocando o seguinte questionamento. Diante da lei de abusidade, como o senhor aí vê tais medidas avassaladoras que o Estado vai sobre o investigado diante desse princípio da presunção de inocência? Esse princípio deu o que falar, né, ultimamente. O Supremo mudou de posição, depois mudou de novo, e depois mudou de novo. Assim, tem que ter muito cuidado, né, com a persecução penal à luz da presunção de inocência, não é? E aí, quando o Supremo julgou aquelas ADCs, disse que presunção de inocência tem um sentido dinâmico, que ele começa a se transformar em presunção de culpabilidade. Eu, nos meus 20 anos de direito penal, nunca vi isso em lugar nenhum. É uma ideia que, não sei de onde, o Supremo Tribunal Federal tirou, tá? Que a presunção de inocência ela tem um efeito dinâmico que vira presunção. Nunca vi ninguém falar em doutrina no Brasil de uma presunção de culpabilidade no decorrer do processo. Isso é uma invenção do Supremo Tribunal Federal que, para a sociedade, é digna de aplauso, mas, tecnicamente falando, eu não estou falando de orelhada de Google, tenho 20 anos de estudo de direito penal, né? Estou falando que, assim, tecnicamente falando, é uma coisa que está perdida no mundo jurídico, que não se coaduna com nada, né? Ainda mais nenhum princípio constitucional. Ao contrário, o princípio constitucional é da presunção de inocência, né? Enfim, por isso que realmente os abusos acabam acontecendo, sim, e a presunção de inocência é muito sacrificada também. O Henrique, doutor, nos traz a seguinte pergunta. Ele coloca ali que a investigação de crimes, usando de inteligência, por exemplo, de infiltrações, também caberia nesse conceito de investigação prospectiva? Repete, por favor, Maurício. Desculpa. A primeira Claro, parte. é a pergunta do Henrique. Ele coloca o seguinte: investigação de crimes usando de inteligência, de infiltrações, também caberia nesse conceito? Pode ser que sim, pode ser que não. Em tese, não, porque usando técnicas de inteligência e infiltrações, os crimes estão acontecendo, não é verdade? Não é investigação de crimes futuros que não ocorreram. O crime está acontecendo e, com base na lei de ORCRIM, né, crime organizado, infiltra-se um agente policial para que ele lá colha elementos daquele crime que está acontecendo. Então, não seria hipótese, entendeu? A investigação prospectiva, ela trabalha com, como eu falei durante a palestra, com investigação de crimes que ainda seriam praticados. Inclusive, se o pessoal tiver curiosidade, joga no Google lá, investigação prospectiva Gabriel Habib, que tem um artigo meu no Conjur sobre isso. Entendeu? Mas aí não. Agente infiltrado, o crime está acontecendo. Não são crimes futuros. Entendeu?
Não seria a hipótese. Perfeito, doutor. Também aqui, doutor, olha só, uma pergunta até um tanto polêmica, seguindo a linha aí do nosso evento, né, que também traz essas questões aí que mexem muito com as paixões. O Paulo Santos coloca o seguinte: o STF estaria fazendo investigação prospectiva no caso das fake news e de opinião? Não necessariamente, porque o Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito dentro no seu âmbito, né? Uma coisa que é estranha também ao processo penal brasileiro, para investigar as fake news que já tinham ocorrido. Ou seja, investigação de crimes que já tinham sido praticados pela divulgação de notícias falsas, mentirosas, nos meios de comunicação, rede social, internet. Então, os crimes já tinham acontecido. Não era para investigar crimes futuros. A ideia é essa, a prospectiva, esse método de investigação é para investigar crimes que ocorreriam no futuro, não que estão ocorrendo e também não que já ocorreram, como tradicionalmente acontece. E, doutor, já como o nosso tempo está avançado, só mais uma última pergunta aqui da Érica Santana. Ela questiona o seguinte: na prática, acontece essa investigação prospectiva pela Polícia Judiciária? Como isso funciona? Muito, muito, muito. Tem muitos inquéritos policiais instaurados que supostamente investigam uma associação criminosa e eles ficam lá rolando, foi o que eu falei, já tem elemento suficiente da associação criminosa, remete ao Ministério Público para oferecer denúncia. E o inquérito fica lá rolando, instaurado, como uma carta branca para legitimar uma investigação dos possíveis futuros crimes que seriam praticados. Mas, como eu disse aqui muitas vezes, Maurício, não passaram da fase da cogitação, inclusive. Isso acontece muito? Acontece sim. Acontece sim. Já se tem certeza que há uma associação criminosa formada. Já se tem provas mais do que suficientes. Mas o inquérito não se conclui, ele fica lá instaurado para legitimar a investigação de crimes que ainda serão ou não, né, praticados. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por essa brilhante aula, obrigado pela participação. É uma honra contar com a sua presença no nosso congresso e também nos nossos cursos de pós-graduação. Espero que, assim como nessa oportunidade, temos várias outras oportunidades de novos encontros para falar sobre esse tema e tantos outros aí que instigam, não é? A mente daqueles que trabalham, atuam e que vivem na prática mesmo esses temas inerentes à segurança pública. Claro, obrigado. Eu que agradeço o convite honroso. E para quem for se inscrever, nos veremos na aula de pós-graduação. E meu papel aqui foi um papel muito delicado, porque eu estou aqui entre gigantes, né? Eu falo depois do Rogério Greco e antes do Rochester. Então, assim, eu estou ali o meio de campo, né? Assim, tem duas feras antes e depois, e eu no meio. Então, minha posição aqui é uma posição bem delicada e espero ter atendido a expectativa de vocês. Obrigado pelo convite. E para quem for se matricular, eu recomendo que o faça na pós-graduação do Verbo Jurídico. Nos veremos lá na sala de aula. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Com certeza, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.